Olá pessoal, professor Heitor aqui, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre movimento e na aula passada nós estávamos falando sobre o movimento nos vertebrados, estão lembrados? A gente falou sobre a movimentação naqueles seres vivos, a gente usou como exemplo o homem, que possuem esqueleto, que possuem músculo, que possuem articulações, então a gente falou de esqueleto, falou de musculatura, falou de contração muscular, falou de fadiga muscular, né, e mostrou como é que acontece o movimento em um ser vivo, no caso um animal, que possui esqueleto, né? Os músculos esqueléticos ou estriados, os não esqueléticos ou não estriados, e a musculatura cardíaca. Muito bem. Aquela primeira parte lá, a gente terminou a parte sobre o movimento nos vertebrados. Hoje nós vamos falar sobre o movimento nos invertebrados. Nós vamos começar a falar sobre como que ocorre o movimento num animal que não tem esqueleto interno, que não tem uma musculatura como a nossa, ok? Então hoje a aula é sobre o movimento nos invertebrados. Como é que ocorre o movimento nos invertebrados, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Então, para começar, nós temos que entender o seguinte. Quem é que são os invertebrados? Qual é o nosso grupo ou qual nós iremos estudar hoje, né? Os invertebrados, então, são aqueles 8 filos, né, dos animais, menos os protocordados. Os protocordados é um grupo que também não tem coluna vertebral, porém não vai ser estudado nesse primeiro grupo aqui dos vertebrados, esses 8 grupos aqui. Nós vamos falar de protocordados numa outra oportunidade. Então hoje aqui nós vamos falar apenas nesses grupos aqui, poríferos, as esponjas, os quinidários, né, no caso as água-vivas, plateumintos e nematelmintos, vermes, né, os vermes chatos e os vermes cilíndricos, os anelídeos, que é o grupo das minhocas, os molúsculos, que é o grupo da lesma, da lula, do polvo, né, os artrópodes, que são aqueles 5 grupos onde vai ter insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodes, quilópodes, e por final os equinodermos, que é o grupo das estrelas do mar. Todos esses animais que estão nesses 8 grupos, nesses 8 filos, eles também se movimentam, porém, eles não apresentam esqueleto interno. Então, como que eles se movimentam? Os vertebrados, que são esses 5 grupos, né, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, eles têm características em comum. Por isso que eles são classificados dentro do grupo dos vertebrados. Eles têm características muito semelhantes. Tem características que você vai encontrar tanto num peixe, quanto num sapo, quanto num jacaré, quanto num passarinho e até mesmo no homem. Características em comum. Coisa que não acontece entre os invertebrados. Nós apenas chamamos de invertebrados a título de estudo. Então por isso que eles são um grupo artificial. Isso é uma coisa muito importante da gente tá lembrando. Bom, agora falando em movimento mesmo. Quais são os aspectos corporais que esses indivíduos apresentam e que são favoráveis à locomoção? Isso é uma coisa muito importante de se analisar. A gente viu lá nos vertebrados, a gente viu lá no homem, né? A gente viu lá o esqueleto, a gente viu os músculos, a gente viu a contração muscular. Tudo aquilo lá é favorável para um vertebrado se locomover. E no invertebrado, o que é importante a gente analisar? Que é uma característica que ele tem, que favorece a locomoção dele. Então, a epiderme ciliada, primeira coisa, ou seja, a pele revestida de cílios. Muitos invertebrados, tipo minhoca e outros animais, apresentam cílios, cerdas na sua pele, no seu revestimento externo, que facilitam o seu deslocamento, a sua locomoção. Ela favorece o movimento das partículas microscópicas próximas à superfície. Então ela faz com que aquilo se movimente, vai fazer com que ele consiga se movimentar. Esqueleto intracelular, né? É uma camada de filamentos de actina que fica dentro da epiderme. Isso ajuda, esse revestimento a mais os ajudam a se locomover. Células glandulares, elas proporcionam adesão e secreção ao muco. Então tem muitos animais que para poder se deslocar com mais facilidade, com mais fluidez, vão liberar secreções, vão liberar
substâncias que tornam o seu deslocamento com mais facilidade. Vou usar mais uma vez a minhoca como exemplo. Se algum dia você já teve a oportunidade de uma pescaria, né, ter que colocar um anzol na minhoca, você percebe que ela libera popularmente a gente chama de gosma, uma gosma que faz com que você não consiga nem pegar ela direito. Ela se desloca pelos teus dedos com muita facilidade. Isso se dá pelas células glandulares que tem no corpo dela. O sistema muscular não é o mesmo músculo dos vertebrados, mais uma vez lembrando, é uma musculatura diferente, mas também é músculo, também tem contração. E esse sistema muscular os ajuda, né, a se deslocar, obviamente, a produzir os movimentos que no qual eles vão se deslocar. Alguns insetos possuem ventosas e cílios adesivos. Então a gente tem que lembrar que eu botei aqui alguns insetos, mas na verdade alguns vertebrados, não é só insetos, tá? Perdoe a falha ali, alguns insetos, mas alguns invertebrados, que é isso que nós estamos falando agora, possuem também ventosas e cílios adesivos. Você olha, por exemplo, a sanguessuga, você olha, por exemplo, alguns vermes, né, que com suas ventosas conseguem se deslocar. E por final, asas, né? Asas também são algumas estruturas que ajudam e facilitam no deslocamento. Eu não botei aqui, mas vale lembrar também as pernas. Nem todos os invertebrados têm pernas, mas alguns têm. E os ajudam a se deslocar pelo ambiente. Ok? E agora vamos falar aqui de uma coisa muito importante, talvez a mais importante aqui. As formas de locomoção. As formas de locomoção. Então, os invertebrados, diferentemente dos animais que praticamente usam ou as nadadeiras, né, ou as pernas, ou as asas para se locomover, os invertebrados têm por eles ter corpos com menos recursos que os vertebrados, eles têm que ter formas de locomoção diferenciadas para que eles possam, então, equilibrar essa desvantagem que eles têm para eles poderem se deslocar. Né? Então, quais são os tipos de formas de locomoção que nós observamos nos invertebrados? Deslizamento ciliar, ou seja, usando os cílios que eu já falei anteriormente, eles conseguem se deslocar. O nado, né? Então os invertebrados usam muito nado, existem muitos invertebrados nadadores, seja com nadadeiras propriamente ditas ou de outra maneira, a gente vai ver isso. Retorcimento, tem muitos invertebrados que se deslocam se retorcendo. Rastejamento, é uma forma muito, muito comum de deslocamento entre invertebrados, é rastejando. Peristaltismo, é uma forma muito peculiar. Alguns invertebrados praticam essa forma de deslocamento, nós vamos ver mais para frente também, e é incrível a forma como eles fazem isso. O voo, né? Então, o voo é muito comum, a gente vê invertebrados voando, principalmente insetos, né? Mas é uma forma comum. E, por final, o caminhamento. Então, muitos invertebrados de vários grupos diferentes caminham. Usando aqueles recursos que a gente viu anteriormente, eles caminham. Então, a gente vai ver isso, né, nos slides aqui, nas imagens a seguir. Ok? Então, uma coisa importante. Outra coisa importante que nós temos que lembrar aqui. Muitos invertebrados, nem todos, mas muitos, possuem o que nós chamamos de exoesqueleto ou exoesqueleto. O que seria isso? O exoesqueleto ou exoesqueleto é uma carapaça externa feita de um tipo de proteína, que é a quitina, do qual protege das adversidades do meio externo. É como se fosse um esqueleto externo. Enquanto nós, vertebrados, temos esqueleto interno, esses que têm o exoesqueleto têm o esqueleto externo. É uma armadura, uma carapaça, do qual o protege e também o ajuda a se locomover. Também, além da proteção, também dá sustentação. Então, temos algumas imagens aqui. Por exemplo, esse besouro aqui. Olha, perceba na imagem os detalhes da carapaça dele. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma carocha, um besouro na mão, e botar a mão em cima e ver quão rígido, quão forte é a carapaça. Mas você vai ver essas carapaças, esses exoesqueletos, além dos insetos, em outros invertebrados também, como os equinodermos, alguns vão ter carapaça interna.
como por exemplo, os cefalópodes, que é um grupo dos molúsculos. Os cefalópodes, né, a lula, o polvo, o náutilus, eles têm carapaça interna. Só que é uma carapaça calcária, mas tem carapaça, só que no caso é interna. Nesse caso aqui do besouro, que eu estou mostrando para vocês, ele é de fato um exoesqueleto, um esqueleto externo. Que é essa carapaça aqui. É uma armadura que o protege das adversidades externas. Olha um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é um crustáceo, né? Esse aqui é um siri. Também tem uma carapaça externa, inclusive muito dura. Inclusive, quando esse animal ele é usado como alimentação por muitas pessoas, para poder quebrar, tem algumas espécies que tem a carapaça tão dura que você tem que usar um martelinho, tem que usar um pedaço de pau, alguma coisa, para poder quebrar, porque realmente ele é uma carapaça muito dura. Tu vê, eles não têm o esqueleto interno. Percebam? Eles não têm esqueleto interno. Mas esse esqueleto externo acaba equilibrando essa desvantagem, né, dando uma certa proteção a esses animais. E ajuda também na locomoção. Porque como eles são articulados, nesse caso aqui os crustáceos, né, que fazem parte do grupo dos artrópodes, eles têm as patas articuladas e isso ajuda na locomoção. De fato. Olha só que interessante, olha que interessante. Um gafanhoto, né, se livrando da carapaça anterior, né, que o protegia anteriormente, que já estava pequena, porque ele está crescendo, então ele precisou se livrar daquela carapaça, né, e está então agora formando uma carapaça nova, então ele saiu, ele se livrou, né, a gente chama esse processo de equidise. Então ele se livrou daquela carapaça, saiu ali de dentro, ok? E agora vai criar uma carapaça nova porque ele está crescendo, uma carapaça maior. Mas ali é só o detalhe para a gente poder ver como é esse esqueleto externo de quitina, né? Nesse detalhe muito interessante essa foto aqui. Bom, vamos falar agora então de cada um deles especificadamente. O deslizamento ciliar. Nesse caso aqui eu trouxe a foto de um protozoário que não estava nos 8 filos lá, mas os protozoários, né? Os protozoários ciliados são exemplos muito, muito típicos de seres vivos que utilizam cílios para se locomover. Então ali nós temos ali um protozoário, ok? Que tem cíliozinhos, não sei se na imagem, no detalhe, você consegue perceber os cíliozinhos ao redor dele, né? Refere-se ao deslocamento pela movimentação ordenada de cílios. Então ele consegue ordenar a movimentação desses cílios de forma que ele consegue se deslocar pelo ambiente. Quase como se fosse um ato natatório. Né? Ou às vezes até mesmo se deslocando sobre o substrato, também pode ser. Né? O fato é que ele se desloca, que ele se movimenta, através dessa movimentação ordenada desses cílios. Esse protozoário em específico é um plasmódio. Existem outros protozoários que apresentam cílios e também existem alguns invertebrados que apresentam cerdas, né? Tipo cílios, por exemplo, a minhoca, o sanguessuga, são, né? Por exemplo, tem alguns animais, por exemplo, a aranha, que é um aracnídeo, que tem os cílios, mas não usa para movimentar, usa para se proteger, né? Então alguns vão usar para se movimentar, outros para se proteger. No caso aqui do nosso assunto é para movimento, então eu estou dando exemplo daqueles de que se movimentam. O nado. Então muitos invertebrados utilizam o nado especificamente para se locomover, para se movimentar. Então perceba aqui, eu coloquei como exemplo aqui o polvo e uma água-viva gigante. Eles utilizam recursos diferentes para nadar. Né? Eles se movimentam, se retorcem. Né? A gente tem que entender também que aqueles tipos de movimentos que eu falei anteriormente, às vezes eles podem acontecer também de forma concomitante, juntas, para que isso resulte num tipo de deslocamento. Nesse caso aqui, o nado, né? Refere-se à capacidade de mover-se, então, na água. Olha só que interessante aqui, né? A água-viva é um animal extremamente simples, com pouquíssimos recursos corporais, no entanto, ela consegue se deslocar na água muito melhor que outros animais mais complexos que ela, né? Através, então, do nado. O retorcimento. Olha só, eu trouxe aqui a imagem para vocês de larvas de mosquitos. Pernilongo, né? A larva, antes de se tornar um mosquito, ela utiliza, porque quando ela se tornar mosquito, ela vai ou caminhar ou voar. Aqui, enquanto ela está larva, ela está no estado de larva,
estado larval, ela se retorce. Ela faz o retorcimento para poder se deslocar na água. Então ela faz retorcimento para se deslocar, ou seja, para nadar. Vocês compreendem que essas formas de movimentação, às vezes, elas acontecem conjuntamente uma com a outra? Ó, então o retorcimento é a capacidade de torcer músculos opostos em extremidades. Então elas torcem os músculos opostos em extremidades, então ela começa a se retorcer e dessa forma ela consegue se locomover. Né? Existem outros exemplos, né? A minhoca ela rasteja, mas em momentos de perigo ela se retorce. Você já percebeu quando você pega uma minhoca na mão, ela se retorce toda para escapar? Né? É um tipo de deslocamento também. Né? Ok. Próximo, o rastejamento. Então, o rastejamento seria a capacidade de deslocar-se arrastando o seu corpo pelo chão. Muitos invertebrados utilizam este método de deslocamento. Então, no caso aqui eu mostrei a lesma, que é um gastrópode, né? A barriga dela está no chão, ela anda com a barriga. E no caso, uma lagarta de borboleta. Elas rastejam, elas movimentam o seu corpo, muitas vezes até usando peristaltismo, né? Que é um outro processo que a gente vai ver também agora, para poder se deslocar, para poder fazer esse deslocamento pelo chão. Ok? Rastejamento. Antes, olha só, eu mostrei aqui, eu tinha mostrado ali a lesma e a lagarta de borboleta. Mas é também interessante mostrar, olha só que legal, estrela do mar. Estrela do mar é do grupo dos equinodermos. E elas possuem estruturas na parte de baixo dela, chamada pés ambulacrais. E como os pés ambulacrais, elas andam, fazem o caminhamento, que é um outro processo que a gente vai ver, mas também se rastejam. Então percebam ali, pode perceber que algumas delas estão com as pontinhas, né, levantadas, elas estão se movimentando, estão se retorcendo, estão caminhando e estão rastejando. Né? Claro que a velocidade ao qual elas se deslocam é uma velocidade muito pequena, você teria que gravar e deixar um tempo ali a câmera rodando para você conseguir ver ela se deslocar só um pouquinho. Mas algumas pessoas já fizeram isso, você pode ir no YouTube ou qualquer outra plataforma de vídeo, e você vai observar então o deslocamento eles botam um vídeo acelerado, e aí você consegue ver o deslocamento de algumas estrelas do mar, né, que é muito interessante ver o rastejamento que elas fazem. O peristaltismo. Né? O peristaltismo é uma forma extremamente peculiar de deslocamento. Né? Alguns invertebrados conseguem fazer o peristaltismo. É interessante. Então o que seria o peristaltismo? O peristaltismo é o deslocamento por movimentos peristálticos. Então a gente viu lá nos vertebrados, você deve estar lembrado, que o movimento peristáltico é aquele movimento que vai da boca ao ânus, sempre de um lado para o outro, né? Sempre no sentido boca-ânus, no caso dos vertebrados, né? do sistema digestório, para empurrar a comida, levar a comida, orientar o bolo alimentar, que ele passe por todo o processo digestório até ser eliminado. Né? Porém, um outro exemplo de movimento peristáltico é quando a mulher vai dar à luz. O útero faz esse movimento peristáltico, né, para empurrar a criança, empurrar o bebê que já está na hora de nascer para fora do corpo da mulher, para expelir para fora do corpo da mulher. As minhocas e alguns outros animais invertebrados também fazem peristaltismo, mas eles utilizam para se deslocar. Eles utilizam para se movimentar. Então a minhoca, né, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, olha só essa imagem aqui. A minhoca, ela consegue utilizar, né, através de processos. Olha aqui na legenda aqui. Contração, alongamento e fixação. Então ela contrai, alonga, fixa. Contrai, alonga, fixa. Então você vai vendo ali no momento A, o momento B e o momento C. Ela contraiu, alongou, fixou. Quando ela alonga de novo, é onde ela deu um passo. Aí começa o processo de novo. E ela vai fazendo isso, vai andando de pouquinho em pouquinho, mas ela vai andando. E é um tipo de movimento peristáltico. Perceba na imagem que aonde tem o C, que seria a contração, é onde ela está mais gordinha. Onde ela contrai. Lembra que eu falei que quando há contração, há encurtamento da fibra muscular e ela ganha em altura? É o que está acontecendo no C ali, ó. Então se você olhar a minhoca ao vivo, acontecer o processo de peristaltismo, você tem a impressão que é uma onda.
vai tendo uma onda, que é o movimento peristáltico, e ela vai então se deslocando para a direção que ela desejar, ok? O voo, que é um outro tipo de movimento muito comum entre os invertebrados. Você tem nos vertebrados alguns mamíferos que voam, em especial os morcegos, né, e outros mamíferos planadores, como tipo, tem esquilos planadores, né, mas principalmente os morcegos entre os mamíferos, e as aves, né? As aves, uma grande maioria das aves, pouquíssimas aves não voam, e a grande maioria das aves voam. Agora, entre os invertebrados, em especial os insetos, eles voam, né? Então o voo é um tipo de movimento entre os vertebrados. Então, entre o grupo dos insetos, uma grande quantidade de espécies de insetos praticam essa modalidade de deslocamento, que no caso é o voo, que é a capacidade de deslocamento pelo ar, né? Então eles vão ter uma série de estruturas muito complexas para que eles consigam então fazer o movimento do voo, ok? Se você observar diferentes tipos de animais, diferentes tipos de insetos voando, você vai perceber que alguns têm asas muito grandes. Eles batem pouco as asas, eles mais planam do que batem as asas. Por exemplo, tem algumas borboletas muito grandes que não precisa bater as asas com tanta frequência. E você vai ter insetos, como por exemplo a abelha, que elas têm, comparado com o corpo, o tamanho da asa é muito pequeno. E elas têm que bater numa velocidade extremamente grande. Elas batem as asas dezenas e até centenas de vezes por segundo ou por minuto, de forma que elas consigam então deslocar os seus corpos pelo ar. No caso das abelhas, elas batem as asas numa quantidade de vezes por um período de tempo tão grande que elas conseguem então até parar no ar, né? Você consegue ver uma abelha e alguns outros poucos insetos pararem no ar justamente por essa capacidade de batimento de asas, né, extremamente eficiente que eles têm. E por final, então, o caminhamento. O caminhamento seria o deslocamento com a utilização de pernas e patas, né? Nem todos os invertebrados têm pernas e patas, né? Alguns têm. Então, por exemplo, aqui, um percevejo, né, ali no galhinho da árvore, e aquela centopeia do tipo diplópode, né, também conhecida como piolho de cobra, né, usam as suas perninhas, as suas patinhas para se deslocar. Então muitos insetos, todos os insetos se deslocam, todos os aracnídeos se deslocam, ou seja, todos os artrópodes se deslocam com o uso de pernas, os equinodermos também se deslocam com o uso de pernas, ok? Os molúsculos já é uma fase, um grupo de transição, eles vão ter pernas, vão ter tentáculos, os gastrópodes têm um pé só na barriga, cefalópodes vai ter tentáculos, né? E crustáceos vão ter perninhas. Crustáceos não, desculpa. Os bivalves, que é o terceiro grupo aí dos molúsculos, vão ter alguns tentáculozinhos, tipo perninhas. E antes disso daí, anelídeos, plateumintos, nemateumintos, esses já não apresentam pernas. Então perceba que existe uma crescente evolutiva desde os poríferos até os equinodermos, né? Onde de repente aparecem as pernas, no caso a partir mais ou menos dos molúsculos, mas efetivamente nos equinodermos, efetivamente nos artrópodes, né? E aí você vai ter uma gama enorme. Por exemplo, insetos têm 6 patas, aracnídeos têm 8 patas, crustáceos vão ter aí entre 10 e 20 patas, diplópodes e quilópodes têm mais de 100 patas, né? Tudo isso para poder caminhar, para poder utilizar essa modalidade de deslocamento conhecida como caminhamento. Ok? Então era isso, né? Esses são os tipos de movimentos entre os invertebrados. Então a gente está vendo o fenômeno chamado movimento, né, dentro das ciências da natureza, que engloba física e engloba biologia. Então a gente viu lá na física, primeiramente, como é o movimento fisicamente mesmo, puramente físico, e depois começamos a ver como que isso acontece nos seres vivos. Começamos com os vertebrados e agora finalizamos
mostrando como é que acontece o movimento, né, dentro da biofísica nos invertebrados. Ok, meus amigos? Seriam isso e muito obrigado. Até a próxima aula.